A questão 1. Um espírito pode ter relações com espíritos, estando ambos desencarnados? A questão de relação sexual mesmo, tá? Vamos entender alguns parâmetros, tá, gente? Alguns espíritos, eles são quase tão materializados quanto nós. Apesar do corpo material não ter o corpo material, mas a densidade perispiritual, o perispírito dele, às vezes, é mais brutalizado do que o nosso perispírito quando estamos aqui encarnados. Tá? Então, se a gente parte da premissa, ninguém tem dúvida, quando a gente lê o nosso lar, por exemplo, dificilmente você vê alguém questionando, André Luiz cresceu barba, André Luiz se alimentava lá de lama, André Luiz comia lá coisas, né, lá da vala, etc. Nós vemos a própria descrição de André Luiz, o pai dele, lá no livro O Beiro da Vida Eterna, em relações carnais mesmo, com aquelas entidades que ele tinha vampirizado, que eram amantes, que ele traía a esposa, eram amantes dele, e ele estava em processo de relacionamento. Então, a própria obra de André Luiz corrobora, infelizmente, como sim. Tá? Existem espíritos que eles vão se envolver a esse ponto também. Assim como tem lá o Vale do Viciado, tatuado, como várias obras vêm nos trazendo. Então, espíritos são existem espíritos que são assais materializados que eles chegam a se envolver até dentro de um processo carnal realmente. Mas seria mais ou menos parecido com o nosso? Sim, de certo modo, não na verossimilhança, no sentido de matéria, mas as energias que estão envolvendo aquilo dali leva muito próximo a uma relação como se fosse uma relação a nível material como o nosso mesmo. Isso é corroborado por uma série de outras obras, uma série de estudos também, espíritas também. Ok? Então, por mais estranho que pareça, mas a resposta infelizmente, sim mesmo. Mas será que pode um encarnado e um desencarnado ter relações sexuais? Tá? A princípio, sim, também. Tá? O encarnado, muitas vezes, ele entra em desdobramento e ele tem verdadeiras relações. Não guarda toda a similitude do encarnado, das relações com o encarnado. Mas as sensações são as mesmas. André Luiz, nós trouxemos aqui alguns textos de André Luiz do livro Evolução em Dois Mundos. Nós trouxemos alguns textos em que André Luiz vai falar que essa manifestação sexual é uma manifestação da alma, não é do corpo. O corpo guarda as linhas morfológicas, mas o sexo em si, a sexualidade em si, está na essência espiritual, no perispírito, ou às vezes até radicado como herança espiritual na própria individualidade do indivíduo. Então, quando ele desencarna, ele leva para o corpo astral, ele leva tudo isso. Então, o encarnado, ele se desdobrando com um perispírito extremamente materializado, estamos falando de espíritos atrasados, espíritos totalmente sensualizados. Um espírito com uma mediana elevação, ele já não tem essas implicações. Mas o espírito ainda atrasado, ele guarda tudo isso ainda. Tá? Ele ainda está muito preso a isso mesmo. Ele livro Recordações da Mediunidade, o caso daquela jovem que pseudamente era uma pessoa muito puritana, era uma pessoa que era católica, muito religiosa, era considerada santa, mas fazia um voto de castidade, mas a mente dela estava num turbilhão tão grande de emoções que ela desdobrava-se e ela, o Eliseu Rigonati, ele vai fazer um atendimento com a equipe espiritual, comandada pelo Dr. José Menezes, e encontra aquela irmã ladeada por um grupo de rapazes, e ela ali em relações sexuais mesmo com aqueles irmãos. Ela encarnada em desdobramento e os homens desencarnados. Tá? Que lembrava muito pela descrição dele, ele não chega a citar isso, mas pela descrição lembra muitas vezes uma cena daquele filme Elas Preferem a Loura, se não me engano, que é um filme de Marilyn Monroe, que ela está lá ladeada, aqueles homens, né, adorando tudo. A descrição do Rigonati lembra muito essa cena desse filme. Tá? Então, existe sim essa possibilidade também. Quais seriam os males da prostituição? Vamos entender a prostituição não no sentido
Então, antes de continuar, o Júnior levantou a mão. Quer falar, Júnior? Me gerou uma dúvida. Fala. Nesse caso, a gente pode considerar, então, que a necessidade sexual ela é do espírito e não da matéria? Qual a sua opinião? Ou não tem? Então, eu fiquei na dúvida, né? Porque nesse caso aí eu entendi que é uma necessidade do espírito, né? E não da matéria. Alguém mais levantou a mão aí, quis falar? Foi Jorge? Foi quem? A vontade está no espírito, né? Gente, tudo está radicado no espírito, tá? Eu trouxe aqui Deixa eu botar aqui, eu ia falar um pouco mais tarde, mas como a conversa a colocação do Júnior nos requer isso, eu trouxe aqui alguns textos desse livro extraordinário que é Evolução dos Mundos. Eu gostaria de fazer um estudo, né? Até online mesmo, só desse livro. Deixa eu botar aqui o trecho que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui, aparecimento. Aqui, olha aí, Júnior. André Luiz vai ajudar na resposta dessa questão sua. Origem do instinto sexual. Está falando dentro do conceito da biologia, dentro do conceito da genética, do conceito espiritual. Todas as nossas referências a semelhantes peças do trabalho biológico como reinos da natureza, objetivo simplesmente demonstrar que, além da trama de recursos somáticos, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca. Olha quando a Luiz está falando, evolução dos mundos, tá? A definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. Ou seja, apesar da linha morfológica sexual estar denotada no plano físico, mas a essência, a individualidade sexual intrínseca, ou seja, o que ela se sente, sinto-me homem, sinto-me mulher, digamos assim, está na alma, está no espírito, está na individualidade. É isso que a André Luiz está falando. A definir-se tanto na feminilidade como na masculinidade. Mas quando Kardec fala, os espíritos perguntam na questão 200 e fala que o espírito não tem sexo. O espírito, questão 23. A centelha inteligente, a alma absoluta, o eu absoluto. Mas nessa manifestação está no corpo material. Tá? Está no perispírito, perdão. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Deu para entender, Ju? O que ele está colocando? Não está no veículo físico, não está no corpo. No corpo está as linhas morfológicas que vai denotar o que está na mente, na essência espiritual, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. E o instinto sexual, por isso mesmo, traduzindo amor em expansão, no tempo, vem das profundezas para nós ainda inabordáveis da vida, quando agrupamentos de mônadas celestes se reuniram magneticamente umas às outras para a obra multimilenária da evolução, ao modo de núcleos e eletrões, na tessitura dos átomos, ou dos sóis e dos mundos de sistemas macrocósmicos da imensidade. Olha o que André Luiz está colocando o quê? Esse instinto sexual, que traduz amor e expansão, é como se fosse o embrionário do amor universal. Essa sensibilidade, essa sensualidade que a gente muitas vezes abusa, que a gente não sabe levar, na verdade é uma coisa extremamente positiva. É algo santificante. Nós é que conspurcamos, certo? Não tem nada de pecado, de errado, não tem nada. O André está falando o quê? Traduz com amor e expansão. Nós é que contaminamos, mas ele é uma coisa pura. Fala, Soninha, você quer falar? Eu quero falar. A gente pode traduzir isso como força geradora de vida. Que essa a função, né, desse instinto sexual. Como ele diz aqui, começamos lá na mônada, né? Então, isso é força geradora de vida, criação santificada. Você tem toda a razão. As viciações foram vindo com o tempo, quando foi se descobrindo as delícias, né? Mas foram assim, sendo manchadas e desvirtuadas, né? Mas é força geradora de vida. Sem esse instinto sexual não tem vida.
Perfeito, Tony. Né? É o mito da maçã, né? O conhecimento. Só que a gente não soube como utilizar esse conhecimento. Tá? Abusamos desse conhecimento. Como é peculiar, né? Naquele livro Lampadária Espírita, no capítulo 2, a Joana de Anjos fala que uma água, por mais límpida que seja, ao contato da lama se conspurca. Tá? Então, nós é que contaminamos. Não o sexo que está errado. Somos nós que o abordamos de maneira diferente. Agora, desde a mônada celeste. O que é mônada celeste? É como se fosse a ontogênese espiritual. Somos nós na construção do nosso eu. Essas definições já foram guardando, essa energia sexual já estava conosco e ela pode e deve ser utilizada. Por isso que no estudo da semana passada nós falamos que ela manifesta-se na arte, ela manifesta-se em todos os grandes ideais humanos. Só que o homem só canaliza num ponto negativo. Então o erro é nosso, não da espiritualidade que nos deu essa força para construção acima de tudo. Então, a resposta está no espírito, Júnior. Deu para entender, Júnior, ou não? Beleza, deu sim, tranquilo. Alguém que mais quer complementar? Discorda de André Luiz? Discordar de André Luiz. Eu concordo com o André Luiz. Vamos lá, gente. A terceira pergunta. Quais os males da prostituição? Vamos entender que a doutrina espírita ela não é uma religião no sentido tradicional, ritualístico, hierárquico, etc. Tá? Ela é um aspecto científico, ela tem um aspecto moralizante, comportamental, ético, religioso e filosófico. Dentro dessa postura científica e filosófica da doutrina espírita, nós não vamos a considerar a prostituição no sentido tão somente de pecado, e sim no sentido científico do metabolismo da energia que está sendo trocada, e aquela energia mal canalizada, ela vai trazer distúrbios perispirituais, deformidades e viciações terríveis. Por quê? Você vai estar em contato com essa liberação desse instinto sexual com diversos parceiros. Então, a contaminação que nós estamos falando não é só a contaminação de doenças venéreas, de doenças sexualmente transmissíveis. Não, existem coisas milhões de vezes pior, que é a contaminação perispiritual. A deformidade de todo aparelho genético, todo chakra genético e de outros chakras que vão estar sendo contaminados por causa dessas energias que estão sem ter uma moralidade, sem ter uma direção. Então, os males são muito além do que nós possamos imaginar, que vai trazer matrizes perispirituais e deformidades para outras existências também. Muitos companheiros com câncer de próstata ou com câncer de ovário, com uma série de complicações dessa área, que trazem doenças no seu nascimento, uma série de doenças nessa área da sexualidade, é porque abusaram de uma maneira ou de outra da sexualidade entre essas existências. Pergunta 4. O que dizer da perversão ou da viciação sexual? É um abuso. O homem que não soube utilizar de maneira correta dessa força extraordinária. É como se te desse um supercomputador, mas você pegou aquele supercomputador, usou o seu conhecimento para poder obter informações da vida de outras pessoas e distribuir na internet, sem permissão. Roubar conta, roubar senha de alguém, invadir sistema de segurança. Então, você tem algo extraordinário na tua mão, só que você usa o quê? Para o mal. Tá? Então, essa perversão, essa viciação seria uma das piores que nós possamos imaginar. A semana passada, nós citamos o livro do Ranieri, O Abismo, que chega a citar que a entidade trevosa, lá, o mago das trevas, lá, que ficou no lugar de Gregório, comandando aquela cidade depois lá dele ser convertido, por Matilde, por Gudo, por André, Eloy, etc., lá no livro Libertação, ela focou todo o seu interesse dentro dessa área da sexualidade. Enquanto o Gregório estava focado na questão do orgulho e do poder, essa entidade que o substituiu focou nessa área da perversão da viciação sexual, que é um dos males, digamos assim, principalmente do nosso século. Tá? Ter muitos parceiros ou parceiras é pecado à luz do Espiritismo? Pecado, entendamos o que seria pecado. Etimologicamente, a palavra pecado vem de pecha. Pecha é um termo que, dentro
da linguagem não usual, que é dentro do latim, significa mancha. Olha só, o que a doutrina espírita nos esclarece? Quando a gente se equivoca em alguma área, nós criamos uma matriz perispiritual. O que é uma matriz perispiritual? Aí vamos entrar naquele estudo lá que o Vitor ia fazer, não sei se chegou a fazer, acho que não fez, não, que é o perispírito visto como MOP, ou seja, um modelo organizador biológico. Gente, esse modelo organizador biológico é trazido pelo professor Hernani Guimarães Andrade. Outro grupo que já vê muito mais além. Além de ser um modelo biológico, ele, na verdade, ele comanda toda a estrutura psíquica do ser humano também. Quando a gente fala, o perispírito foi manchado, criou uma matriz, na verdade, esse modelo organizador, ele foi, de certo modo, agredido. Então, vamos imaginar um exemplo assim, bem pequeno mesmo, uma forma de gelo. Você bota lá água, vai botar no congelador, para que daqui a X tempo você possa tirar e você vai ter aquele gelo. Se você tiver lá 12 gomos na forma do gelo e uma está quebrada, vai ter lá os 11 gomos, mas aquele que está quebrado, aquele gelo não vai sair, então vai ficar com pedaço só. Imagina que aquela forma de gelo, a pessoa que coloca é o espírito. É isso aí. O gelo é o corpo. Aquele pedaço que você defeituou, que você agrediu, criou uma matriz. Ele vai sair defeituoso. Então, gente, o que aconteceu? Dentro dessa área, essa questão de ter muitos parceiros, etc., você criou um defeito dentro da área genética. Você criou uma matriz. Então, o pecado, os padres da igreja que criaram esse termo, eles estavam falando no sentido religioso, teológico, mas, na verdade, tem um porquê doutrinário bastante sério. Ou seja, ele cria uma matriz perispiritual porque você abusou de um recurso extraordinário. Você abusou de uma grande potencialidade que Deus te deu. Então, consequentemente, a lei universal vai pedir uma reharmonização, que é o que diz o livro de Espírito, na terceira parte da lei de justiça, amor e caridade. Então, esse termo de parceiro é um pecado no sentido que ele vai criar uma matriz, porque você vai dificultar, você vai trazer uma série de dificuldades dentro desse chakra, desse fulcro energético, que é o fulcro que a gente chama de chakra genésico. E que em outras encarnações, até no plano astral, você vai ter dificuldades terríveis. Tá? Naquele livro Deixe-me Viver, o Luiz Sérgio fala de um antro de prostituição no plano espiritual, que na verdade é o plano astral. E que lá várias pessoas desencarnavam e iam para lá, como se fosse uma vida comum, digamos assim. E aí, André Luiz fala de um local lá no livro Ação e Reação, de pessoas que tinham problemática no sexo. Ele fala que é uma das piores. O livro do Ranieri, O Abismo, ele também fala que uma parte do abismo, onde estão aquelas pessoas que caíram no sexo, é o pior de todos. Ruim quanto o Vale dos Suicidas. Então, a queda nessa área é realmente algo terrível. O que dizer da abstinência sexual imposta pela religião? Vamos aqui tirar um pouco. Isso aí é uma questão que é dito até no livro dos Espíritos. O que vocês acham? A abstinência que a religião prega, que a religião católica, principalmente. Bem, primeiramente, nós vamos entender que essa questão da abstinência sexual, do celibato, principalmente, o celibato na igreja é datado historicamente. Tá? Foi o Tomás de Aquino quem criou. E tem um porquê, todo mundo deve saber. Qualquer professor de história deve ter explicado isso para vocês. Durante muito tempo, era permitido que os padres se casassem. E o maior patrimônio da igreja, na época da Idade Média, era a terra. Então, quando o padre morria, a esposa, às vezes ele tinha muitas esposas, né? O Papa, por exemplo, Bonatia, né? Ele tinha 9 esposas, tá? no século XIII para o século XIV. Então, tinha padre que tinha muito isso, né? Era muito comum naquela época, apesar da religião, em tese, impedir. Mas quando eles morriam, a família, a esposa ou esposas e filhos, pediam que a igreja pudesse ressarci-los. Então, a igreja começou a entrar muito na justiça, a igreja estava perdendo terra. Então, eles criaram essa questão da abstinência, do próprio celibato,
E quando os padres morriam e a esposa pedia, falaram, a igreja não permite isso. Então, foi algo que teve interesse. A questão da abstinência não é só do catolicismo, tá? Outras seitas, outras religiões da antiguidade já exigiam isso. Os essênios, disse que os essênios foram extintos justamente por causa do voto de celibato também. Então, essa abstinência, por uma questão tão somente religiosa, não seria tão interessante, digamos assim. Agora, se ela tiver, como o Livro dos Espíritos nos diz, uma finalidade maior, se não for tão somente o egoísmo, aí ela vai ser extremamente virtuosa. Eu sou contra o voto do padre. Meu filho, a pessoa quando entra já sabe que ele é uma norma daquela religião, então nós temos que respeitar. Não cabe a nós falar que está errado, se está certo, isso não importa. Tem que respeitá-los. Mais importante. Agora, do ponto de vista espírita, que em acontecendo, que essa abstinência ela tenha uma finalidade maior, que não seja tão somente por interesse egoístico da nossa parte. Tá bom? Perfeito. A Cris está falando que nem todas as pessoas que estão lá, que estão na igreja, conseguem manter esse voto. Aí a gente lembra da proposta de Francisco de Assis. O que o Francisco de Assis propôs? Aquelas pessoas que o seguissem, ele tinha que ter o voto de castidade, tinha que ter o voto de celibato de abstinência sexual. Mas tinha um padre, não era um padre, ele chamava de frade, né? Era Midior, irmão do Midior, que era o irmão menor, que era chamado Paulo. Ele falou, eu sou apaixonado, eu não consigo viver sem isso. Ele falou, você vai continuar sendo nosso irmão, não vai fazer parte dessa ordem, mas vai continuar sendo nosso irmão de fora da ordem. Então, aqueles que não se sentem propensos a essa proposta, que não se comprometam com a religião, para que não aconteça coisas como acontece muitas vezes pessoas religiosas envolvidas em pederastia, envolvido em processo de relações sexuais com crianças, etc. Então, a pessoa, vendo que não tem capacidade de seguir aquela orientação, ela busca outro pastor, por exemplo, não tem esse impedimento. Agora, a gente cabe respeitar as outras ideias. Na doutrina espírita, que isso seja feito por uma questão consciente do indivíduo. É que também, às vezes, na programação reencarnatória da pessoa, ela fez essa opção de não ter família, desse voto de celibato, nas coisas, para que ela pudesse se dedicar inteiramente à sua evolução, à doutrina, às coisas, né? Então, e às vezes assim, a partir do momento que você tem um compromisso, né? Você cria, você tem todo um, como que eu vou dizer? Você vai ter uma série de compromissos durante a vida toda, com família, sem família, com aquela pessoa que você se relacionou e tal, e isso vai desviar você do objetivo da sua encarnação muitas vezes, né? Então, depende de muitas coisas também. E eu concordo que, assim, a partir do momento que você dizer tá obrigado, aí a pessoa já falou, o que é proibido é bom, né? Aí também já desvirtua e às vezes não sabe refrear esse seu instinto, né? Essa sua coisa. E aí acaba acontecendo essas coisas horrorosas que a gente tem visto em todas as religiões. Exato. O caso da dona Ivone Pereira, né, que encontrou sua alma gêmea e não fazia parte nessa encarnação que ela se envolvesse. O caso do próprio Divaldo, né, que chegou a se apaixonar, mas depois foi dito que ele teria, que essa encarnação não estava, o casamento não estava envolvido. Agora, é uma questão pessoal. Ele se comprometeu e ele resolveu seguir adiante dentro desse compromisso, não foi imposto. Se é imposto, não é interessante. Né?